assim: Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo a Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandou dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levanta, faz um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: homens de Israel, e todos vocês, não judeus ou gentios na tua versão, que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito, e fez deles um grande povo, e os tirou de lá com grande poder, e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Em outras versões está aí: segundo o meu coração. 23. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e serem batizados. Mas quando João Batista estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar a sandália dos pés dele. E Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não judeus que temem a Deus, escutem, essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador, e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas
e certas que prometia Davi. Em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus, depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e muitas pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e insultaram. Porém Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda, e eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra de Deus aos gentios, aos não-judeus. 47. Pois esta é a ordem que o Senhor deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os gentios, os não-judeus, ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Amém. Textão, né? Gostaria que você fechasse os teus olhos aqui. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eterno Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Neste momento, Deus, eu quero Te pedir que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, porque nós temos sede e fome de Ti. Senhor Deus, eu quero Te pedir neste momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir, Senhor, a nossa compreensão, o nosso intelecto, desobstrua, Senhor, o nosso ouvido, desobstrua, Senhor, o nosso entendimento neste momento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, e que esta palavra possa habitar de maneira plena, de maneira abundante sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Deu para compreender o texto aí na leitura? Deu para entender um pouquinho o que está acontecendo aí? Eu não vou repetir o que aconteceu no domingo passado, porque o texto aqui é longo, então nós precisamos de
foco aqui. Mas Paulo e Barnabé, eles chegam então na cidade de Pafos e vai até Perge, uma cidade da província da Panfilha. E João, conhecido como João Marcos, conhecido como escritor do Evangelho de Marcos, ele deixa, o texto diz que ele deixa a equipe de Paulo. Ele meio que abandona. Ele fala: Paulo, valeu até aqui, mas eu estou voltando. O texto aqui ele omite muita coisa, ele não fala muita coisa a respeito dos motivos. Existem muitas argumentações a respeito disso, mas não quero me concentrar nisso agora, porque mais para frente outros textos vai dar outros detalhes e nós vamos deixar para abordar isso nos outros textos, amém? Mas Lucas aqui ele aponta essa situação, deixando claro que o time de Paulo fica desfalcado, tem uma baixa. Então existe uma equipe, Paulo, Barnabé, que é citado no início do capítulo 13, e a Bíblia não diz mais quantas pessoas estão com eles. Nós cremos que existe uma comitiva, existem outros discípulos junto com eles, mas o nome de peso, como o nome de João Marcos, o nome de Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, Lucas faz questão de anotar que esse discípulo voltou, deixou, ele desfalcou então aqui a equipe de Paulo e Barnabé. E mais para frente nós vamos falar a respeito disso em outros textos que vai falar um pouco mais a respeito disso, e inclusive que gerou sim um conflito, gerou sim um repúdio. No capítulo 15, por exemplo, para adiantar para vocês aqui, nós vamos ver que Barnabé e Paulo e Barnabé, eles voltam da viagem e eles querem ir para Chipre novamente, para visitar os irmãos lá que estão em Chipre. E Barnabé fala: vamos aproveitar e passar a chamar João Marcos. Aí Paulo fala: não, então você vai com ele. Aí Paulo vai, levanta Silas, vai para um lugar, e Barnabé pega João Marcos e vai para o outro lugar. Então a gente percebe que existiu sim um atrito ali, uma situação. Só que nós sabemos que Paulo era crente, amém? Essa confusão ia durar muito tempo. E mais para frente nós lemos ainda relatos do próprio Paulo, mandando chamar João Marcos, que ele era importante para aquele momento. Mas isso já me traz aqui um ensinamento, que no meio do caminho existem pessoas que irão nos abandonar. Existem pessoas que irão ter outros objetivos. Às vezes não é um abandono propriamente dito. Às vezes é um momento de falar: até aqui eu caminho contigo, mas agora eu estou indo para um outro lugar, estou indo para um outro momento. Isso é normal. Tem pastor que entra em crise, pastor Reginaldo, quando acontece que os irmãos vêm, sabe, falar: pastor, eu estou saindo daqui para outra igreja. A única coisa que eu peço é que seja uma igreja bíblica, que seja uma igreja que ensine a palavra de Deus. Se for assim, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus. A gente tem que parar com esse negócio de partidarismo, como se só a nossa igreja fosse uma igreja que pregasse o Evangelho. Nós sabemos que isso é uma mentira. Isso é uma semente que o próprio inimigo coloca dentro do coração dos pastores, da liderança da igreja, para poder fazer a igreja dele se sentir melhor do que os outros. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos dependentes, quanto qualquer outra igreja, da presença do Senhor, da misericórdia do Senhor. E é isso que eu tenho ouvido de pastores amigos, porque eu tenho amigos pastores. Eu não caminho sozinho. Além dos pastores aqui dessa igreja, existem outros pastores de outros ministérios que nós conversamos a respeito da palavra de Deus, a respeito da igreja, o momento da igreja. E o momento da igreja é um momento assustador. O momento que a igreja cristã, a igreja evangélica vive hoje, é um momento assustador. Onde pessoas que estão anos e anos e anos na igreja, pessoas, tempo vem, tempo vai, passa por histórias, momentos da igreja, visões, e as pessoas não mudam, as pessoas não são transformadas, as pessoas não se solidarizam pelo reino. Pelo contrário, elas vão criando uma casca, um endurecimento, uma mente cauterizada, e não muda nunca. E os pastores já não sabem mais o que faz, já estão desesperados, porque a igreja deixa de crescer por causa de mente cauterizada.
Uma das minhas orações mais repetitivas diante do Senhor, igreja, eu confesso para vocês aqui hoje, eu falo assim para o Senhor: não deixe o meu coração endurecer e não deixe a minha mente cauterizar. Amém? Amém? Essa é a minha oração, a oração que eu mais repito quando eu oro por mim, porque eu oro por mim, aprendi a orar por mim. Eu aconselho você a começar a orar por você. Já falei isso aqui. Pessoas oram por todo mundo, mas esquece de orar por si. Você tem que orar, olhar para dentro, porque ninguém conhece tanto você quanto você mesmo. Então vai lá diante de Deus e confessa os seus pecados. Vai lá diante de Deus e confessa as suas misérias. Já preguei isso aqui também, eu repito. Sabe lá quando Jesus fala para o irmãozinho? Quando eu for orar, vai lá para o teu quarto. Sabe que texto? Fecha a porta. Sabe por que ele fala isso? Porque lá você pode ser você mesmo. Talvez você não tenha coragem. Tem igreja fazendo isso já? Onde as pessoas fazem um momento de oração, as pessoas confessam os seus pecados em público. Nós não vamos fazer isso, porque nós vamos seguir o preceito bíblico que Jesus ordena. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Fala lá para o teu pai, para tua mãe, para o teu marido, para tua esposa, você vai lá e fala assim: ó, meu momento com Deus. Sai de perto da porta, para de colocar o ouvido na porta, que eu quero agora rasgar o meu coração diante de Deus. Ou então espera o outro dormir, vai lá e ora. Entende isso? Mas é importante você ter este momento com Deus. É importante você abrir o teu coração diante de Deus e rasgar o teu coração diante dele. Confessar os teus dilemas, as tuas crises, os teus pecados, os teus problemas. Abre o jogo com Deus, que isso vai dar resultado para a tua vida. Amém? Amém. Então, voltando para o texto aqui, após João Marcos ter voltado e deixado aqui Paulo e Barnabé, versículo 14 vai falar que eles continuaram a viagem. Isso também nos traz uma verdade, que quando existem momentos de divisão, momentos de perda, momentos, sabe, de frustração dos planos, talvez seria muito frustrante, né, pastor? Nós fazemos planos aqui, aí chega no dia de nós cumprimos o plano, nós olhamos para o lado, e as pessoas que se comprometeram não estão perto, as pessoas não estão junto, as pessoas que falam assim: pastor, estamos juntos. Aí chega no momento em que você precisa daquela pessoa, você olha para o lado, a pessoa não está do seu lado. E a palavra do Senhor ensina, sabe o quê? Que mesmo diante dessa situação, você deve continuar a viagem. Quantas vezes na sua casa você esperava que pessoas, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, não sei, ficasse do teu lado, estivesse ao teu lado, e chega na hora que o negócio aperta mesmo, você vai ver se está sozinho. Você fala: me sinto sozinho. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Continua a viagem, continua a sua jornada, não desista. Amém? Então Paulo e os seus companheiros navegaram até a cidade de Pafos, até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Né? Então João Marcos deixa e volta para Jerusalém. E o texto fala no versículo 14 que eles continuam a viagem. Indo então agora para Perge, até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. No sábado, Paulo entra numa sinagoga, e eles entram. Paulo, o apóstolo ao qual Jesus chamou na sua ressurreição. Paulo teve encontro com Jesus ressurreto, igreja. Paulo, ao contrário de Pedro, de João, de Tiago, que caminharam com Jesus, que foram discipulados por Jesus, ainda quando Jesus estava no seu ministério de 3 anos. Paulo, ao contrário disso, o encontro que Paulo teve foi com Cristo ressurreto. Jesus tinha morrido e ressuscitado. E quando Paulo estava indo perseguir os cristãos, indo dar fim à vida dos cristãos, prisionar e até mesmo matar os cristãos, no encontro de Damasco ele teve encontro com Jesus. No caminho de Damasco ele teve encontro com Jesus. E agora este Paulo, que esteve com Jesus Cristo ressurreto, ele entra na sinagoga, e ele toma o microfone do ancião e fala: pera aí que agora eu vou falar agora aqui com vocês uma coisa. É isso que ele faz? É isso que ele faz, igreja? O que o texto fala que Paulo faz aqui no versículo 14? Ele fala que no sábado, no finalzinho do versículo 14, ele entra na sinagoga e ele se senta. Olha que legal isso. Que exemplo de humildade. O camarada com a patente que ele estava, com a intimidade como diz o irmãozinho aí, com o GG. Teu irmão chama Jesus de GG. Então olha a intimidade que ele tinha com Jesus. É brincadeira, né? Com Jesus Cristo de Nazaré. Íntimo, confidente de Jesus. Ele chega na sinagoga e ele sabe qual é o lugar dele. Eu aprendo aqui o seguinte: que na vida cristã
Existem momentos que nós devemos nos sustentar, para que quando nós venhamos nos levantar, seja Deus nos levantando. Amém? Existem momentos que nós vamos sentar, nós vamos ficar aqui nos bastidores, sentados na plateia, ouvindo aí, ali se alimentando. E você pode ter certeza, meu irmão, se você se coloca nessa posição hoje, na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, se coloque na posição hoje, de submissão ao Senhor, de ouvir aquilo que Deus tem para dizer, se prepare, porque vai existir um dia em que o Senhor vai chamar você, vai alistar você, vai levanta, que chegou a sua vez. Fica de pé, que agora eu quero te usar. Mas existe um momento que nós temos que sentar. Existem momentos que nós temos que parar e ouvir o que Deus está preparando para nós. E eu confesso para vocês uma coisa: o momento em que você senta, o momento em que você repousa, o momento em que você medita, é o momento em que Deus te prepara, o momento em que Deus está te capacitando, Deus está te mostrando o que está acontecendo, para que no momento que você se levantar, você sabe o que você vai falar. Amém? Tem aquele ditado que nós estamos cansados de ouvir, mas é muito bom lembrar: ninguém pode levantar para ensinar se um dia não sentou para aprender. Ok? Sente, aprende, depois você levanta e ensina. Tá bom, igreja? E às vezes, quando a pessoa está em pé, quer ensinar, às vezes Deus vai falar para ela: peraí que eu vou cantar, você tem que aprender tudo de novo. Às vezes acontece isso. E não é poucas vezes não. Principalmente quando o espírito que existe dentro da pessoa é um espírito de prepotência, de arrogância, de orgulho. É por isso que o Senhor diz que nós somos vasos na mão do oleiro. O vaso é feito de um material totalmente reciclável. Deus quebra, moe e faz de novo. Amém? Amém. Então, quem não foi quebrado por Deus, peça para o seu amigo: quebra, mas eu quero ser feito com um vaso de honra nas tuas mãos. Então, ele se senta. Versículo 15: depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Eu acho interessante isso, né? O pastor, o preleitor, o dirigente da igreja, ele sempre quer ter uma palavra para animar o povo. Não é? Quantas vezes a gente pega esse púlpito aqui, esse microfone na mão, e a gente olha para a igreja e sente a igreja está um bagaço. A igreja está fria, está distante. A igreja está triste, a igreja está chorosa. A igreja está doente. Quantas vezes? E nós falamos para Deus: Deus, se o Senhor tiver uma palavra para animar esse povo, o Senhor fale agora, aqui no meu coração. Porque existe um desejo no coração de quem lidera a igreja, é de fazer com que a igreja rompa, que a igreja cresça, que a igreja seja curada, que a igreja seja libertada, que a igreja seja uma igreja contente, alegre, feliz, realizada, uma igreja abundante. Só o louco que pega o microfone e tem o prazer de destruir pessoas. O objetivo do líder, do mestre, é pegar esse microfone e trazer vida para o seu povo, para o povo do Senhor. Nós somos chamados para pregar a boa nova, a boa notícia do Senhor. Portanto, toda vez que você tiver a oportunidade, isso aqui é para todos agora. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de pegar esse microfone aqui nessa igreja para falar algo para alguém, tenha isso no teu coração. Você pode ser um canal de bênção para abençoar, para edificar. Até a exortação, ela vem como um refrigério na alma do sedento. Sabia? Hoje, eu estava estudando a Bíblia, preparando o sermão aqui. E no meio do sermão, meu celular faz assim, uma mensagem. Aí fui ver o devocional, que veio à tarde, né? Devocional. Eu peguei, olhei e li rapidinho, estava preparando a mensagem, né? Eu li rapidinho, beleza, amém, glória a Deus. E daqui a pouco, vi lá um rapazinho que eu amo muito, que eu gosto muito, um jovem, um status aqui, um negócio na boca assim, né? Eu falei: que é isso, Jesus? Eu fui, cliquei tudo.
Ele estava assim: eu fumo maconha mesmo, e daí? Você não paga minhas contas? Desse jeito. Você não paga minhas contas? Quando eu quiser a sua opinião, eu pergunto. Aí pegava o dedo dele, que não é esse, é o outro, e fazia assim na câmera, assim. Fazia assim, fechava os caras, fazia os caras de bravo, sabe aquela cara de bravo? Mostrava o dedo assim, afrontando não sei quem, né? Eu tive que parar na minha mensagem. Peguei o telefone, ele tocou, falei para Adriana: amor, vem cá que eu acho que não vão me atender. Eu falei: dá uma olhada, vê se eu estou vendo certo. Daí quando a Adriana abriu, já não estava mais. E na hora bateu, ela acho que o pastor visualizou, né? Deu detalhe, né? Detalhe. Daí eu falei: mas eu vi. Eu liguei. Tocou. Depois de muita insistência, eu atendi o telefone. Quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Aí tocou o telefone, a pessoa atendeu. Eu falei: ô Bravão, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Você está bravão? Você quer mostrar para todo mundo o que o diabo está fazendo na sua vida? É isso mesmo que você quer? Eu quero dizer para você que eu te amo. Existe uma igreja que te ama. Eu não desisto de você. A igreja não desiste de você. Não deixe, não permite que o diabo faça isso na sua vida. Não permita que o diabo destrua a tua vida. Não permita que o diabo te faça ser uma pessoa que você não é. É o que foi falado aqui. Não permita que o diabo coloque sobre a tua vida aquilo que você não é seu. O que foi falado aqui para Dayana. Esta não é a sua identidade. A palavra do Senhor disse que Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino da sua luz. E aquele jovem começou a chorar pelo telefone. Amém, pastor? Primeiro ele tentou mentir. Não, que eu não é uma coisa antiga. Não, para de ser mentiroso. Você quer de agora. E você cortou o cabelo hoje de manhã. E seu cabelo no vídeo está cortado. E faz 3 meses que você não corta o cabelo, seu cabelo estava grande. Pastor, tá bom, pastor. Me perdoa, né? E meu coração se entristeceu naquele momento. Meu coração se entristeceu naquele momento. Eu falei: não é isso que Deus tem para a vida desse jovem. Não é isso que Deus tem para a vida desse jovem, dessa família. E o diabo está roubando. O diabo está roubando aquilo que Deus tem para as pessoas. É possível, pastor? É possível. Existe uma parábola que Jesus conta. Que o semeador saiu a semear. E a primeira semente que caiu no meio do caminho, o que aconteceu? Quem que roubou? Teve uma ave de rapina que catou e roubou a semente. O que é isso? Todas as palavras que nós temos proferido, pregado aqui, o diabo quer roubar, não quer deixar entrar no teu coração, irmão. Aí, a pergunta é: pastor, você tem uma palavra, Senhor, que anime o povo? Você tem uma palavra, Senhor, pastor, que vai falar o coração do meu filho, vai falar o coração do meu pai, do meu irmão, do meu vizinho, do meu sobrinho? Você tem, pastor, uma palavra? Sim, irmão, eu tenho uma palavra, eu tenho muitas palavras. Mas, sobre todas as coisas, guarde o teu coração. Que essa palavra, se não for guardada no coração, não adianta de nada. Ontem nós conversamos bastante, né, cara? O pastor Reginaldo, nós batemos uma década, ficamos mais de 1 hora batendo papo, conversando ontem com o Caio. Eu tenho certeza, cara, que Deus falou no teu coração. E se você guardar essas palavras que foram faladas no teu coração, essas palavras não vão sair do teu coração. E você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Assim é com cada um de nós. Se nós guardarmos as palavras que o Senhor tem para o nosso coração. A questão não é a quantidade de palavras, a quantidade de coisas que nós recebemos, que nós... Não! É a quantidade que nós ouvimos, que nós guardamos, que nós iremos preservar. O salmista disse a seu filho, Salomão disse: filho, em outras palavras, filho, você vai ter muito dinheiro. Vou fazer aqui uma versão brasileira minha. Bem? Minha versão da história, mas Deus sabe que eu não estou mentindo. É como se o Davi falasse para Salomão assim: filho, você vai ter muito dinheiro, você vai ter muito poder, você vai ter muitas riquezas,
Você vai ser muito conhecido. Até mulheres você vai ter muitas. Mas guarda o teu coração. Você vai ter muita autoridade. Você vai ter muita sabedoria. Mas guarda o teu coração. Hoje o nosso conselho, sabe o que é? Filho, você tem que guardar dinheiro, viu? Você quer casar? Você tem que comprar seu apartamento primeiro. Ih, você está gastando muito dinheiro, está gastando muito. Daqui a pouco não vai ter mais nada. O conselho da gente gira em torno das coisas. Estou dizendo que está errado você falar, ensinar teu filho a poupar, a guardar. Mas essa não é a mensagem principal que tem que sair da minha boca e da tua boca. A mensagem que nós temos que ter na ponta da língua é: guarde o teu coração. Guarde no teu coração as palavras do Senhor. As palavras que saem desta palavra maior aqui. Amém? Guarde no teu coração. E aquele homem fez a pergunta para a pessoa certa. Vocês têm alguma palavra para poder edificar, para alegar? Paulo, se eu fosse Paulo, só querido, eu falava assim: o que eu mais tenho é a palavra que vai alegrar esse povo. Eu quero ver se você vai se alegrar. Eu quero ver. Aí, detalhe, né? O que era lindo? O culto lá era um culto repetitivo. Era um culto programado, era um culto que não tinha muita novidade. Versículo 15, ele fala que depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram a dizer aos dois: vocês têm alguma palavra para animar o povo? O culto já era uma rotina. Eles liam ali um salmo, eles liam ali uma leitura da lei de Moisés, liam algumas leis, eles liam alguns dos profetas. E tem igreja hoje que se denomina cristã que segue até hoje essa cartilha, que nem pastor não tem, né? Tem lá um ancião, exatamente como a gente vê aqui. Eu estava lendo isso aqui pensando nesta congregação, né? Que é cristã, né? Que tem um ancião, né? Um homem mais velho, e que eles estão ali lendo, geralmente textos do Antigo Testamento. Daqui a pouco ele levanta e diz assim: existe alguém com a palavra de sabedoria? Existe alguém com a palavra de Deus, a palavra de ânimo? Acho que eu vou começar a frequentar esses cultos. Eu vou lá. Mas não tenho. Eu vou ler só o que Paulo escreveu aqui. Interessante isso, né? Será que ninguém pensou nisso? Ir lá, falar, torcer para me chamar. Não pergunta. Para exortar, né? Não, mas é uma palavra de amor. Amém? Aí o que acontece? Aí Paulo se levanta. Aí, Paulo, você imagina Paulo chegando na igreja, na sinagoga, e Paulo faz assim para todo mundo. Ó. Você imagina as pessoas conversando ali, né? Aquela coisa, aquela ordem que existia, tá? Aí Paulo vai e faz assim: ó, fiquem quietinhos. Silêncio, por favor. Põe as crianças lá na salinha, a irmã Karina conduz as crianças até a sala, e nós precisamos conversar aqui com os adultos. Aí Paulo pede para os irmãos ficarem em silêncio. Aí Paulo começa a falar. Aí Paulo tem um pronunciamento onde ele vai falar: homens de Israel. E detalhe que o discurso de Paulo, ele não é focado somente aos judeus. Nesse primeiro sábado que ele prega nessa sinagoga, ele já direciona as palavras dele para os judeus e para os gentios. Então ele fala o seguinte: homens de Israel e todos vocês não judeus, gentios, que temem a Deus. Mas é uma mensagem direcionada a um público ao qual teme a Deus. Amém? Direcionada a mensagem a um público que está ali congregando em nome de um Deus. E o Deus de Israel. Amém? É um povo ali que frequenta a sinagoga. Paulo não está numa praça pública pregando, Paulo está dentro de uma sinagoga. Então, teoricamente, todas as pessoas que estão ali são pessoas que creem, são crentes em Deus. E Paulo fala: escute-me. Então essa mensagem de Paulo é para crente, é para quem crê. Daí Paulo vai começar a dizer o seguinte: o Deus
do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Primeira coisa, ele trata o povo de Israel, que até então era os hebreus, não era ainda chamado de povo de Israel, era chamado dos hebreus. Amém, igreja? Amém. Então Paulo fala o seguinte: Deus tirou os hebreus de lá com poder, com autoridade, e aguentou, tolerou, suportou esse povo por 40 anos. Paulo está dizendo, desde em que Deus tirou o povo lá da miséria, da escravidão do Egito, desde aquela época, Deus vem suportando esta religiosidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus está tolerando esta farsa, essa religiosidade. Olha como a longanimidade, a misericórdia, a paciência de Deus é grande. 40 anos suportando essa gente que honra com os lábios, que recebe com a mão direita e rejeita com a esquerda, que com os olhos contempla o milagre, com a boca amaldiçoa aquele que faz o milagre. Sabe que existe semelhança entre esses povos? Detalhe que Paulo no versículo 17 fala assim que o Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados. Paulo está falando que a escolha de Deus no passado foi pelos judeus, foi pelos pais, né, da igreja, ou os pais, vamos lá, os patriarcas. São o quê? Os pais não, os patriarcas. O que eles são? São judeus. Não é isso? Então, os judeus, eles se garantiam nesse pedigree, pelo fato de eles serem descendentes de Abraão. Então eles estavam por cima da carne seca. Eles tinham todas as promessas na vida deles. E Paulo agora começa a combater isso. 19. Olha o que Deus fez por este povo. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã. A terra de Canaã era habitada por 7 povos. Deus destrói esses 7 povos para dar Canaã para o seu povo. Não é isso? Versículo 19. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Ele continua dizendo, tudo isso levou uns 450 anos. Ele está falando aqui de aproximadamente 400 anos, mais 40 anos da peregrinação pelo deserto, e mais uns 10 anos aí habitando em Canaã. Então 450 anos. 450 anos Deus conduzindo esse povo. Deus falando com esse povo. Acho que eu não estou me expressando direito aqui. Deus está guiando este povo. Deus não tem intermediário. O povo ouvia dia Deus falando, via Deus fazendo, Deus executando, Deus livrando, Deus cuidando, Deus provisionando, Deus fazendo a justiça. Por 450 anos, geração após geração. Aí depois disso Deus deu juízes. E até o tempo de Samuel. Aí o povo, Samuel ainda como um juiz, como um profeta também, o povo começa a pedir um rei. No versículo 21, quando o povo pediu um rei,
Ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus, aí tudo isso Paulo falando lá para os camaradas lá. Tudo isso aqui Paulo contando, né, para os camaradas ali, para os judeus, para os gentios daquela sinagoga. Não se esqueça disso. Versículo 22. Depois tirou Saul, e pôs Davi como rei, e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo da pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus. Paulo falando lá para a igreja. E um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, Paulo continua, irmão. Paulo emenda, Deus mandou João Batista. E João Batista então anuncia a sua mensagem a todo o povo de Israel. Dizendo o quê? Dizendo que eles deveriam se arrepender, eles deveriam ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, versículo 25, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? É João Batista falando, né? Paulo contando aqui. Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar a sandália dos pés dele. E Paulo continuou: meus irmãos descendentes de Abraão. Paulo vai e lembra que eles são descendentes de Abraão. Meus irmãos descendentes de Abraão, e também vocês não judeus, vocês gentios, que temem a Deus, escute uma coisa aqui. Esta mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador, e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Aí Paulo confirma aqui que todos os sábados os caras liam a mesma coisa e não entendiam. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender, quanto mais eles se impunham, quanto mais eles se levantavam contra Jesus, eles não imaginavam que eles estavam cumprindo o que já estava escrito. Já pensou nisso? O camarada está ouvindo a respeito de Jesus desde lá da criação, dos escritos de Moisés. Aí ouve sobre Jesus lá em Salmo, ouve sobre Jesus nos Juízes, ouve sobre Jesus pelos profetas. Não enxerga Jesus. E as atitudes que eles têm, sabe o que faz? Arremete a Jesus. Quando eles condenam Jesus, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente confirmando o que os profetas e que os juízes, o que as escrituras já diziam. Embora não encontrassem nenhuma razão para condenar a morte, pediram a Pilatos que matasse. Aí Paulo começa aqui a despejar tudo o que eles fizeram contra Jesus. Aí repete o sermão que Pedro disse, quando Pedro entra e fala: vocês crucificaram Jesus, vocês mataram. Vocês lembram disso no início de Atos, que nós estudamos? Aí ele vai repetir também praticamente o discurso de Estevão, quando Estevão começa a linkar os profetas antes do seu martírio, antes da sua morte. Paulo ele faz a mesma coisa. E gente, novamente eu repito isso para vocês, a mensagem do Evangelho é exatamente a mesma, não muda. Sabe por que tem gente aí que gosta de torrar a paciência do outro, com tanta teologia, com tanta coisa, para se aparecer, para ganhar ibope, para ganhar status na internet? Porque não é necessário nada disso, porque o Evangelho que Paulo pregou é o mesmo que Pedro pregou, que Estevão pregou. É o mesmo. E se a gente for analisar, é o mesmo que os profetas anunciaram. Não mudou nada. Então não é teologia que o povo precisa. O povo precisa do Evangelho. O povo precisa de Jesus morto e ressurreto. Jesus morreu,
ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos que morrer a morte de Cristo. Nós temos que ressurgir com Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que você não morra eternamente. Mas se você crê nele, ainda que você esteja morto, você vive. Amém? Aí para que dificultar as coisas? Para que confundir as pessoas? Para que discutir o sexo dos anjos? Sabe o que isso vai levar você para loucura, irmão? Essa mensagem está sendo gravada e vai para a internet. Talvez tenha pessoas estudando a palavra de Deus de um jeito, que ela está ficando doente, que ela está ficando louca, ela está perdendo a sensibilidade da simplicidade do Evangelho. Existem coisas profundas, existem temas profundos que devem ser estudados sim, no momento certo, na hora certa. Mas nós não devemos, em momento algum, deixar Jesus de lado para poder falar sobre outra coisa. Jesus tem que estar na nossa conversa. Jesus tem que estar dentro do nosso Evangelho. Quer ser falado, quer ser vivido. Se quando você fala, Jesus não está na sua fala, isso não é Evangelho. Se quando você vive, age, se move, se Jesus não está no seu movimento, nas suas atitudes, isso também não é Evangelho. Jesus, João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo, que era aquilo que era invisível. Alguém podia ver Jesus? Verbo invisível. A palavra, o verbo. No princípio era o verbo invisível. Aí o verbo se fez carne. O verbo passou a ser visto. Existe um momento na nossa vida que nós iremos falar a respeito de Jesus. Nós vamos falar a respeito de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Nós iremos falar a respeito de Jesus. Existem momentos que as pessoas irão ver Jesus nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. As pessoas estão já de saco cheio de ouvir. E as pessoas querem ver Jesus. Será que as pessoas podem, através da minha vida, da sua vida, enxergar Jesus? A maior falácia que existe é aí fora. É que eu não preciso dar satisfação na minha vida para ninguém. Nós vamos finalizar daqui a pouquinho aqui. Paulo dizendo o seguinte para esse povo aqui: Deus chamou vocês para ser a luz do mundo. Paulo vai falar aqui que o povo de Israel foi chamado para ser luz das nações. Paulo vai usar essa expressão, luz para as nações. Sabe o que é isso? Não é que vocês são o povo queridinho de Deus, não é que vocês são as criaturas de estimação de Deus, não é isso não. Deus levantou este povo, levantou vocês para que vocês pudessem trazer luz para as nações, para que vocês pudessem falar do Evangelho de Jesus Cristo para as nações. Eles entenderam errado o chamado deles. Eles estavam pensando que eles iriam ser, sabe, a bolacha mais bonita do pacote. Mas na verdade Deus estava chamando eles para ser exemplo. Deus estava chamando eles para serem os atalaias de Deus, os atalaias de Cristo. Deus estava levantando uma nação para ir e pelo mundo pregar o Evangelho. Qual foi a dificuldade que esse povo tinha? Qual era a dificuldade que esse povo tinha de entender? Que eles foram chamados para anunciar a boa nova. E não para eles serem exclusivamente o público da boa nova. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo fala, vocês não estão entendendo. O único privilégio que vocês receberam aqui foi aqui que Deus escolheu, esse povo que Deus escolheu para ir. Vocês foram as pessoas chamadas para ir. Vocês foram os convocados para o serviço cristão. Você entende? E o povo todo preso na sinagoga. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos quando ele estava indo para o Pai?
eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Fiquem reunidos aqui pro resto da vida de vocês. Não saiam daqui, é isso que ele falou? Eles fiquem aqui até que vocês sejam revestidos. Porque vocês vão precisar ser revestidos. Vocês vão precisar ser revestidos para a missão que vocês vão ter. E qual é a missão? Qual é a mensagem? Qual é o chamado? Para que eu sou chamado? Para que existe o chamado? Eu tenho um chamado. Para quê? Para quê? Para sentar na cadeira de honra da igreja? Foi o primeiro negócio que eu fiz aqui, arranquei todas as cadeiras que tinha aqui na frente. Chamados para servir. Chamei a Cida. Foi, Cida? Cida, pega as taças que tem de ceia. Guarda tudo. Deixa para o encontro de casais. Os casais brindaram. A partir de hoje todo, pastor, obreiro, visitante, membro, vai tomar ceia no mesmo copinho. Porque nós somos chamados para servir. Se eu não começar a quebrar essas coisinhas aqui, o diabo ele começa a tecer, sabe, o orgulho, a prepotência, a arrogância, e depois lá de derrubar lá de cima, a queda é muito grande. Amém? Então é para isso que nós somos chamados, para servir. O desejo, quando eu saio de casa para vir aqui, igreja, em nome de Jesus, eu digo isso para vocês, é para servir vocês, para que vocês sejam edificados pela palavra de Deus. O desejo desta igreja é servir a comunidade, é servir as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Não é ser escravo dos outros, ficar, eu vou fazer faxina na casa do irmão hoje, não é isso. É compromisso com a alma, com a vida. Eu vou orar por você, irmão. Eu vou ter que às vezes cutucar a tua ferida. Eu vou ter que falar, não, você está errado aqui. Esse caminho é caminho de morte. Entende? Nós somos chamados para isso. Não é para falar o que as pessoas querem ouvir. Porque também confunde. Aí a igreja vira assistencialismo. É a igreja da cesta básica. Para encher a igreja tem que dar cesta básica para todo mundo, senão a igreja está vazia. Aí no dia que o pastor deixa de dar cesta, lascou. Empresta mais. A igreja lá é dinheiro aqui para o pastor. O pastor trocou de carro de novo. Mal sabe ele. Tá bom? Então essa igreja aqui serve. Essa igreja aqui existe para servir. E quando eu falo essa igreja, você está nela. Ok? Não sou eu. Não sou só eu que sirvo para servir. Presto para servir. Saiba você também que você também está aqui, você existe para servir. Amém? Amém. Eu tenho prazer em servir, sabe por quê? Porque toda vez que você serve é natural, você é servido. Jesus, ele deixou o seu trono de glória, pegou uma bacia, a toalha, e foi lavar os pés dos seus discípulos. Um sinal de humildade, um sinal de serviço. Amém? Paulo aqui ele vai até o versículo 41, ele vai aqui trazendo um esboço sobre a história do Antigo Testamento. Eu quero só apontar aqui o versículo 41, ressaltar aqui o 41, quando ele fala o seguinte aqui, vamos ler o 39 primeiro, o 39. Ele fala o seguinte, precisam saber, ele fala assim, o 38, ó, meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Os camaradas na sinagoga lá, descendo o porrete e a lei. Porque a lei, porque a lei, porque a lei. Tudo bem, a gente entendeu o rigor da lei. A gente entendeu por que a lei serve. Ok, sensacional. Tá, mas alguém aqui que está livre, alguém aqui que não pecou, alguém aqui que nunca desobedeceu a lei, levanta a mão para me saber. Não tinha ninguém. Então, peraí, gente, o povo é masoquista. Tomando porrada todo dia. Tomando porrada todo dia sobre a lei, o rigor da lei. E quando existe uma mensagem de perdão, de salvação, a pessoa fecha os seus ouvidos. O que Paulo está falando aqui para ele é exatamente isso. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que o perdão que vocês esperam vem de Jesus.
a lei deixou de ser importante, não é que a lei deixou de valer, não é que a lei caducou, não é que a lei não existe mais, eu tenho que pisar na lei, rasgar a lei. Não é isso. A lei está aí. A Bíblia diz que não pode tirar um tio da lei. A Bíblia diz que você não pode desacreditar da lei, você não pode infringir esta lei. Está lá escrito, nós não podemos revogar esta lei. Mas a ênfase mudou na mensagem. Tudo bem, existe um rigor para esta lei. Mas Jesus, Ele cumpriu toda a lei. E agora Jesus fala, eu perdoo os teus pecados. Vamos aplaudir Jesus, aplaude em verdade. Amém? Aleluia. Ele 39 fala assim, preciso saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, das quais a lei de Moisés não pode livrar. Você quer se livrar de todo o pecado? Porque é o seguinte, gente, você imagina, eu infringi a lei e não tem mais perdão para mim, e eu estou lá na sinagoga fazendo o que na sinagoga? Eu descumpri a lei, eu pequei, eu transgredi a lei de Deus. Eu vou fazer o que na sinagoga? Sendo que eu sei que na lei não tem perdão. Tem perdão na lei? Tem misericórdia na lei? Só acusação. Só penalidade. É o rigor. Os camaradas estão diante do rigor, diante da acusação, diante da penalidade. Eles estão lá. Oh, que Moisés disse. Oh, que Davi disse. O que eles estão esperando? Jesus veio. Se todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim será salvo. Se com tua boca confessares e com teu coração crer, você será salvo. Isso aí, gente, isso aí é uma agressão para um coração duro, para um coração, sabe, endurecido, um coração que está cauterizado, a mente cauterizada. Isso é um absurdo. Eu percebo que o poder do Evangelho em transformar um camarada como Paulo é porque o Evangelho convenceu a agonia que a lei traz. Paulo, ele era angustiado, ele era agonizado pelo rigor da lei. A fúria que Paulo tinha em perseguir os cristãos, por que era? Porque ele não gostava dos cristãos? É pelo rigor da lei. Porque ao entender, né, a maneira que ele enxerga é a seguinte: estão lá profanando a casa de Deus, estão blasfemando contra Deus, estão falando aí coisas que não está escrito na lei. Só que está escrito. O Espírito Santo de Deus abriu os olhos de Paulo. Pedro também. O Espírito Santo de Deus, o Evangelho, sabe, traduzido através de Jesus ressurreto, a mensagem da ressurreição chegou aos olhos, ao coração, aos ouvidos de Paulo e transformou aquele homem. E aquele homem falou: peraí, eu tenho um público a alcançar. Sabe quem era o público de Paulo a princípio? Sinagoga, eram os religiosos. Se você observar as viagens de Paulo, para onde que o primeiro lugar que ele ia? Para a sinagoga. Ele falou: eu vou pegar aqueles que eram igual a mim, que defendiam esse mesmo rigor. Conversando um pouquinho com o pastor Reginaldo ontem, tivemos um dia muito agradável ontem, para a glória de Deus. E eu estou lendo um livro do John Piper, que ele vai citar aquele John Bauer, aquele camarada que escreveu O Peregrino. Eu não sabia a história que aquele homem tinha de vida, testemunho de vida, depois eu compartilho com os irmãos. Mas esse camarada, ele não se perdoou, ele entrou numa depressão, desenvolveu um processo depressivo, terrível, por causa das acusações dos seus pecados. Os pecados daquele homem acusavam ele. E ele, quando ele iria falar com Deus, aquele homem, ele tinha vergonha, tinha medo, não sei a expressão correta, mas aquele homem se trancou, ele se isolou, ele desenvolveu um processo depressivo por causa desse relacionamento, até que
o Espírito Santo de Deus levou ele para um lugar. Eu fiquei até imaginando quando Estevão foi chamado, quando ele morreu. A Bíblia diz que o céu se abriu e Jesus estava chamando Estevão, não foi isso? Não é isso? Ele fala, eu vejo os céus abertos. Não é isso que ele fala? E Jesus estava à destra de Deus chamando ele. Esse homem fala a mesma coisa. Ele falou assim, quando eu estava lá nos meus processos depressivos, o céu se abriu para mim. E ele disse, ele ouviu uma voz dizendo assim, a tua santidade está aqui. A tua santidade está aqui. Ou seja, Deus estava dizendo a ele assim, eu não vejo você como você se vê. Eu não vejo você como as pessoas te veem. Quando eu olho para você, eu enxergo Jesus. E Ele está aqui. Você entende isso? Aquele homem, ele tentava se santificar, ele tentava a santificação em si mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus mostrou para ele que quando Deus olha para ele, Deus vê Jesus. E a nossa santidade não é concernente a nós, não é nós em nós mesmos. A nossa santidade que nos salva é a santidade de Cristo. A fama que nós temos diante de Deus não é a fama que nós construímos aqui neste mundo, mas a fama que nós temos diante de Deus é a fama que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ressuscitando e vencendo a morte. Quando Jesus vence o mundo, quando Jesus vence a morte, quando Jesus paga a nossa dívida, quando Jesus nos justifica, Ele nos declara justificados. Uma outra coisa que eu achei interessante que o Padre fala, ele fala o seguinte, Jesus não nos torna justificados, Jesus nos declara justificados. Dá para entender a diferença? Porque se Jesus nos tornasse justificados, justos, nós deixaríamos de pecar. Se nós fôssemos feitos justos, nós deixaríamos de ter pecado. Mas Jesus, Ele nos declara. Amém? Jesus, Ele fala a respeito de nós. Jesus, Ele nos representa. Então é a santidade de Cristo que nos representa diante de Deus. Amém, igreja? E é isso que esses homens não estavam entendendo. Vou concluir aqui. Então, no versículo 16 ao 41, para encerrar aqui, esse tempo, consiste do 16 ao 25. Paulo, então, ele dá um esboço da história do Antigo Testamento, tudo o que aconteceu. Aí, no versículo 26 ao 37, versículo 26 ao 37, Paulo, ele mostra a suprema provisão de Deus em Cristo Jesus. Que Deus provê todas as coisas, Deus supre todas as coisas em Jesus Cristo. Paulo, ele faz esse discurso dele, Paulo, lá do versículo 16 ao 41, Paulo, ele faz um esboço com 3 pontos. Primeiro ponto, ele vai esboçar a história do Antigo Testamento. Segundo ponto, ele enfatiza a suprema provisão de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E do versículo 38 ao 41, ele faz um convite. Ele convida todos aqueles homens a passarem a crer. Ele convida aqueles homens a crer em Cristo Jesus. E no versículo 41 ele diz assim, versículo 40. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Ele vai citar Abacuque capítulo 1, versículo 5. Deus fala para Abacuque isso aqui, prestem atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou falar agora, o que eu vou fazer agora, é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Contextualizando vocês aqui, Abacuque olha para o lado e vê os ímpios prosperando. Abacuque olha para o lado, vê os servos de Deus, a nação de Israel perecendo, sendo escravizados. Abacuque é contemporâneo com Lamentações de Jeremias. Então vocês lembram da lamentação de Jeremias? Jeremias lamentando a destruição, a devastação, tudo. Abacuque está vendo o mesmo cenário. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas da prisão. Está vendo só desgraça. Ele está olhando, está vendo só desgraça.
Aí ele começa a questionar Deus. Nos primeiros versículos. No versículo 5. Primeiro capítulo, versículo 5, Deus responde para ele. Fala isso para o povo. Aí Deus fala: prestem atenção. Esses camaradas, eles não perdem por esperar o que vai acontecer. Porque de Deus não pode se zombar. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que tiram sarro, que fazem chacota de Deus, esses camaradas, eles vão ver, eles vão enxergar o que acontece com aqueles que zombam de Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Amém? Então, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Então eles gostaram do que eles ouviram e chamaram Paulo de novo. Então, versículo 43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer ao contrário do que Paulo dizia e insultavam. Gente, a igreja começou a crescer. O segundo sermão de Paulo, a igreja não tinha mais, a sinagoga não comportava pessoas. Tinha vindo gente de tudo que é lugar. A igreja estava cheia de gentil, cheia de gente. E aos olhos daquele povo era gente estranha. Sabe o que é isso? Gente religiosa dentro da igreja, que quando chega a pessoa nova, a pessoa começa já a olhar com desdém. Vai se converter em nome de Jesus. Amém? Você não pode impedir o crescimento da obra do Senhor, porque aqui nós estamos aqui para receber as pessoas que Deus manda. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês precisam conhecer Jesus. 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 E o povo pegado com a lei, o povo pegado com o costume, o povo pegado com as orientações do passado, da tradição. Jesus fala: vim aqui para acabar com essa tradição. Eu tenho uma boa notícia para você. Todo aquele que crê e confessar é salvo. Aí ele continua falando aqui agora, aqui, ó. Eu vou acabar, tem muita coisa aqui, mas eu vou terminar. 46. Porém Paulo e Barnabé falavam com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos judeus, aos não-judeus, aos gentios. Então o negócio era com vocês, vocês não querem? Então a gente vai lá agora, a gente vai fazer o serviço de vocês. E aí se era para vocês fazerem, a gente vai fazer. Nós vamos pregar para os gentios. Nós vamos pregar para aqueles que estão lá fora. Nós vamos evangelizar. Você percebe a ordem que Deus tem dado? Não combina com aquilo que nós temos falado aqui na igreja, domingo após domingo. Que o nosso foco em 2020 será evangelizar os lá de fora e edificar os daqui de dentro. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos saquear o inferno. Amém? Nós vamos falar de Jesus para as pessoas que estão se perdendo, porque essa é a nossa missão, igreja. Nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco é esse: trazer aquele que está perdido e edificar aquele que se encontrou aqui dentro. Amém? E crente não pode ficar só fazendo número aqui dentro. Crente tem que crescer, crente tem que ser edificado, crente tem que ser discipulado. E nós vamos fazer isso em 2020 em nome de Jesus com foco. Versículo 47. Pois esta é a ordem que o Senhor deu a nós, o seu povo. Eu colocarei você, olha agora aqui a ordem que Deus deu, que eu tinha comentado antes. Eu colocarei você como luz para os povos, a fim de que você leve a salvação ao quê? A todos os povos, ao mundo inteiro. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Acabou o clube da Luluzinha. É isso que a gente está falando. Acabou o clubinho, a patota, sabe? A panelinha. Vamos quebrar essa panela em nome de Jesus. O evangelho tem que chegar para todos. O amor tem que ser para todos. O abraço tem que ser para todos. O convite é para todos. Todos e todos. De um casamento maravilhoso, o rei mandou entregar convite para todo mundo. Mas sabe o que aconteceu? Os convidados não foram no casamento. A parábola de Jesus. Não é eu não, é Jesus. Eu vou escolher aqui meus convidados. Aí, pastor Reginaldo é assim, vai me dar um presente da hora.
Pastora Camila também, que dá um presentão na hora. Entendeu? Aí começa. Elis não vai me dar nada, não vou chamar ela não. Entendeu? Isso aqui é espiritual, gente, tá? É engraçado, mas é espiritual. Presta atenção no que eu estou falando aqui, em nome de Jesus. A Luana Dark, eu não vou chamar a Luana não. Ela vai levar a filha dela não para de andar, correr, aquela criança. Presta atenção nisso aqui. O David? O David é um cara legal, eu vou chamar ele. Sabe que está na porta da igreja lá dando risada? Quem sabe ele fica na porta do meu casamento ajudando lá também. As pessoas começam a se relacionar as pessoas por conveniência, sabe? Começam a se relacionar as pessoas por afinidade. O Evangelho quer quebrar isso em nome de Jesus no nosso meio, igreja. Porque Jesus não nos vê assim. A palavra de Deus fala para Samuel: Samuel, você foi um homem maravilhoso, um homem muito temente, mas eu não vejo como você vê. Entendeu? Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Entendeu? Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. A gente olha para o povo e fala: que povo religioso. Que povo. Gente. Tá? Deus está nos orientando, porque Deus quer nos edificar. Deus quer fazer nós de uma igreja exemplo, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que essa igreja tem o nome de bíblica, não é à toa. Enfatizem o nome bíblico dessa igreja. Nós somos bíblicos. Amém? Nós somos bíblicos em nome de Jesus. Nós vamos fazer o que a Bíblia diz, não o que a gente acha, o que o papai me ensinou, o vovô me ensinou. Se estiver fora do que o vovô, o papai me ensinou, eu quero o que a Bíblia diz. Daí ele fala isso, né? Que Deus chamou para ser luz para os povos. 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. Os gentios, para eles a palavra do Senhor era um porre, porque ele era um cara elite, que escolhia a sua elite. Deus ele veio para o seu grupinho. Aí daqui a pouco esse povo que era desmerecido, esse povo que era esquecido, eles começaram a ouvir que eles eram importantes, que existiu um homem que morreu por eles, que entregou sua própria vida por eles. Existe um Deus que despiu de toda a sua glória, se fez maldito por nós, se fez maldito por eles. Esses homens ficaram alegres, esses homens ficaram contentes, esses homens eles receberam tudo aquilo que eles precisavam, porque eles entendiam a miséria que eles existiam, que eles viviam. Tem um paradoxo aí. Tem alguém que se sente miserável e na verdade ele tem uma herança maravilhosa a receber do Senhor. O miserável que tem uma herança maravilhosa e não sabe, e quando ele descobre ele se alegra, ele faz festa que ele recebeu a herança do Senhor. E existe aquele que acha que é maravilhoso, aquele que acha que tem todas as coisas e que todo o resto do mundo é miserável. Que você que recebeu esta bênção, recebeu essa herança do Senhor, você possa se alegrar como verdadeiramente aconteceu a coisa. Você era um miserável que recebeu a herança do Senhor. Você não nasceu rico, você não nasceu herdeiro de todas as coisas, você não nasceu pertencente à eternidade, ao reino de Deus. Você nasceu destruído da glória de Deus, você nasceu separado, você nasceu na miséria. Por isso que você nasce pelado, careca e sem dente, sem nada, não é? Agora para mim hoje tem um pouco de cabelo aqui ainda, engordei pra caramba e não estou mais pelado, e vou morar com Deus, que é o principal. Amém? Vamos finalizar aqui agora, de verdade. Não tem muita coisa, desculpa aí, gente. 49. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram aí, os judeus, como sempre, agora ele começa a manipular as pessoas para ir contra aquele trabalho. Pega as pessoas que têm maior posse na igreja, na sinagoga, as mulheres que tinham posses, os homens que tinham influência. Esses caras são juntados todos para fazer um complô contra. Aí sabe o que acontece? Eles vão começar a perseguir Paulo. Aí sabe o que acontece? No final das contas, 51. Então os apóstolos sacodem a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram à cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres, cheios do Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês esses dias? Prega o Evangelho, faça o que você tem que fazer. Terminou de fazer isso?
Recebeu? Glória a Deus, faz festa. Não recebeu, recusou, sacode a poeira de vocês e segue, que tem almas sedentas, pessoas que necessitam, sabe, do Evangelho. Não perca tempo, não jogue farelos a porcos. Amém? Em nome de Jesus, porque Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. Nós temos que ser gratos a Ele. Jesus morreu por nós. Nós temos que ser gratos a Ele. Amém? Glória a Deus.